Muito bem, dando início a mais uma rodada de conversa aqui no OAB DCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil de Duque de Caxias. Esse que vos fala, Walter Souza, seu apresentador. Muito bem, a comissão de hoje, composta na mesa, é de Direito Tributário. E o tema abordado será Tributação na Advocacia. Um tema extremamente relevante que vai somar muito. Por isso eu peço que você compartilhe, que você divulgue esse canal, que você faça parte desse conteúdo que é rico, que é extremamente importante para você. Ok? Na nossa mesa nós temos a participação da doutora Maria Angélica, ela que é presidente da Comissão de Direito Tributário. Muito obrigado pela presença, doutora. Nós que agradecemos. E os seus convidados, nós temos o auditor fiscal Paulo César, contador formado pela UERJ, especialista em Direito Tributário Municipal. E também Diogo Fonseca, advogado especializado em Direito Tributário pela UFST. Ok? Devidamente apresentados, eu quero já iniciar com a primeira pergunta para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, na ótica da tributação, de que forma o advogado pode atuar na sua visão? Sim. O advogado ele pode atuar de duas formas, como pessoa física, sendo autônomo, ou como pessoa jurídica. Na qualidade de pessoa jurídica, ele pode ser uma sociedade simples, ou seja, sociedade de advogados, com os colegas deles sócios, ou uma sociedade, embora não pareça estranho, sociedade unipessoal, ou seja, com uma única pessoa. Então, dessas três formas, duas formas, pessoa jurídica e pessoa física, e na PJ com dois vetores. Ok. Uma IRED específica para advogados, com as suas diferenças, mas exercendo apenas o próprio advogado. Doutora, suas considerações ainda sobre essa fala? Não, nada a acrescentar. Diante desses dois, não precisa acrescentar nada. Que ótimo. Já posso então emendar na minha próxima pergunta, que eu vou direcionar ao Dr. Diogo. Dr. Diogo, os conselhos seccionais da OAB podem, à luz do Estatuto, instituir e cobrar anuidade das sociedades dos advogados? Podem, foram autorizados pela... Na verdade, quem tem essa autorização é o Conselho Federal. O Conselho Federal estabelece quais são as regras de anuidade, que repassam depois para as seccionais. O Conselho Federal é autorizado pelo Estatuto da OAB, as seccionais, por consequência, regulamentam esses repasses. Esses repasses, por exemplo, a priori, primeiro é melhor comentar que podem e devem, mas com natureza de contribuição, ou seja, essa nossa anuidade não é imposto, não é taxa, não é contribuição de melhoria, não é imposto de guerra, antigo imposto de guerra, se trata-se de natureza especial, uma contribuição especial. Então, sabendo dela ter uma contribuição especial, sim, eles podem instituir tais tributos. Só que é o Conselho Federal que institui o tributo. As seccionais então somente repassam os valores para as subseccionais, mas possuem a natureza de tributo, sim, e o Conselho Federal pode se instituir o tributo, um tributo de classe, atividade de classe, mas podem sim. A grande situação que o advogado se vê, né? Você pergunta a qualquer advogado qual é o tema mais polêmico da advocacia: minha anuidade. 1.000 e pouco, 1.200, 1.300. Você vai perguntar a qualquer advogado, é esse. Essa é a situação principal, mas não deixa de ser ilegal. A Constituição estabelece que qualquer atividade pode ser regulamentada. Tipo, posso abrir uma atividade qualquer ali, mas ela precisa ser regulamentada. Se existe um órgão que possa regulamentá-la, no nosso caso é a OAB, ela pode instituí-la e prever algum tributo. Nesse caso, a contribuição especial, que é a nossa anuidade, nossa tão querida anuidade.
Doutora Maria Angélica, dentro desse tema, tributação na advocacia, o que a senhora gostaria de estar implementando? Então, como é um tema bem polêmico, eu selecionei algumas perguntas que merecem destaque para os nossos convidados esclarecerem. Então, vamos lá. Já que estamos no município de Duque de Caxias, qual o passo a passo para o exercício da advocacia pelo autônomo com relação ao fisco deste ente? Ele precisa de inscrição municipal? O alvará pode ser online ou não? Paga alguma taxa? Se tiver engenho de publicidade, tem taxa também? E o ISS, é pelo faturamento ou pelo fixo? E aí, emendando nessa pergunta, qual o CNAE e o subitem da LC 116 de 2003? Paulo. Uma pergunta só, tem várias aí. Várias. Vou tentar fechar todas aí. O autônomo, para exercer a atividade, ele precisa realmente de uma inscrição municipal, que é realizada através quando pede o alvará, sai a inscrição municipal, um ato conjunto praticamente. E o alvará do autônomo não pode ser online. Então ele tem que comparecer ao plantão fiscal ou ao setor de protocolo para instruir um processo. E ali ele vai juntar a documentação pessoal dele, ou seja, o registro de classe, sendo advogado, né, a regularidade junto ao conselho, as unidades pagas, né, ou a certidão de quitação, e identidade, CPF, e dá entrada nesse alvará de autônomo. Ele não vai pagar nada, porque existe uma previsão no Código Tributário Municipal, na lei, artigo 147, inciso 2, dizendo que advogados são isentos dessa taxa de alvará. E com relação ao engenho de publicidade, caso ele tenha, se tiver restrito ao nome, telefone ali na publicidade, também tem uma isenção. Salvo engano, artigo 162. Tem essa isenção também da taxa de publicidade. Então ele não vai pagar nenhuma nem outra. Ele não deve pagar mesmo, até porque, se eu não me engano, o próprio Estatuto do AB ele limita o que o advogado pode utilizar como publicidade. Não pode botar um leão ali como, olha, a gente somos os melhores advogados. Não. É restrita ao nome, telefone, algum símbolo que não seja jocoso, um símbolo balança, por exemplo. Nada além disso. Por enquanto, hoje ainda é assim. E com relação ao ISS, em vez dele recolher pelo faturamento, ele pode recolher o ISS fixo, que é um valor bem menor. É equivalente hoje, aqui no município de Caxias, que você perguntou, né, de 100 VRs. A VR hoje está 3,13, então ele recolhe no ano, todo mês de março, R$313. Bem mais em conta. Então, se ele faturar zilhões, 10 mil reais, por exemplo, ele não vai recolher 5% desses 10 mil reais sobre o faturamento, mas sim os 313. Então, na questão do ISS, fica bem vantajoso recolher como autônomo. Né? E vai ficar regular. Exatamente. É algo que vale a pena, não é toda classe que possui esse tipo de escolha. E nós temos essa escolha, ISS simples, ISS pelo simples, ISS fixo e ali pelo lucro real. Tem diversas formas que, se você ainda é um advogado que está iniciando, talvez o simples seja mais interessante, o fixo seja mais interessante. Se você está com 4, 5 advogados, talvez já o simples seja mais vantajoso para você. Se você possui uma empresa grande, um escritório já grande, talvez já o lucro real seja o melhor. Tudo depende do planejamento, como eu estava conversando com o Paulo aqui antes desse podcast. Eu acho que na reta final tem duas perguntas, né? Qual é o subitem da Lei Complementar 116? Sim, o CNAE. Que é o 17.14. E com relação ao CNAE, eu vou pegar uma colinha aqui que eu não lembro de cabeça. Sem problemas. É o 6911.720. Eu não lembraria, não lembro nem do subitem. Vamos lá então. Como fica a tributação do ISS quando o autônomo que recolhe o ISS fixo presta serviço à pessoa jurídica que está obrigada por lei a fazer sua retenção? Repete a pergunta, doutora. Como fica a tributação do ISS quando o autônomo que recolhe o ISS fixo presta serviço a uma pessoa jurídica que está obrigada por lei a fazer sua retenção? Essa pergunta é até interessante, que até estou recebendo agora, mas a doutora Tamires Ferreira me fez essa pergunta também outro dia. E é interessante porque o prestador de serviço, no caso do autônomo, ele recolhe o ISS fixo.
de 313. E tem determinadas sociedades empresárias que, conforme a legislação do ente, que é o sujeito ativo, no caso do Caxias, determina que ele faça a retenção do ISS. Então, às vezes, ele prestou um serviço de 100 mil reais, então deveria reter 5 mil reais e pagar 95 mil advogado. Como ele é autônomo e recolhe ISS fixo, ele fala, não, eu sou autônomo, eu pago uma vez por ano 313, então pode me pagar os 100 mil reais em vez de 95 mil. Não há retenção, a legislação permite. É importante lembrar. Quer fazer alguma consideração, Diogo? Eu dou um exemplo mesmo na empresa que eu presto serviço, em outro município, eles não utilizam essa regra. Eles simplesmente retêm 100% e pronto. Isso varia de município para município. Vai eu tentar conversar, meu amigo, ISS fixo, variável, amigo, 5%. Não tem essa regra. Independente da atividade, que eu já olhei bem o código tributário do município, eles não possuem ISS fixo, tem um processo correndo lá para verificar se institui ISS fixo, mas nesse município não tem. Vou citar o nome dele. Bom, continuando no autônomo, mas aí vamos partir para a área de tributos federais. O autônomo tem de recolher contribuição social e o imposto de renda da pessoa física. É pelo Carnê-Leão ou apenas na declaração de ajuste anual de imposto de renda? Ele sofre retenção de imposto de renda na fonte quando presta serviço à pessoa jurídica? Mais uma vez, várias perguntas. Vou tentar aqui fechar. Então, o autônomo ele vai prestar serviço à pessoa jurídica. Então, não tem retenção de ISS aqui no município de Caxias. Já enfrentei essa matéria. Com relação ao imposto de renda da pessoa física, vai ter retenção sim. Então, a empresa que contratou vai fazer a retenção do IR. Com relação à contribuição social, vai ter uma retenção de 11%, limitada ao teto do INSS, que é 7.400, então tem a retenção de 11%. A empresa vai recolher, então retém 11%, e por conta da empresa ela vai recolher 20% do valor que remunerou o advogado. E o advogado, como na qualidade de contribuinte individual, vai recolher mais 9%. Então tem 11% de retenção, o advogado recolhe 9%. E a encargo da empresa, 20%. Então fica pesado para a empresa contratar um autônomo nessa ótica aí. E com relação ao imposto de renda, se ele, como teve retenção, ele só vai apresentar isso na declaração dele, na declaração de ajuste anual. No período aí que a gente está transcorrendo agora, de março a maio. E se ele prestar serviço à pessoa física, aí não tem retenção. E se for acima de 2.112, aí ele tem que fazer a declaração no Carnê-Leão, que recebeu de pessoa física. Aí no Carnê-Leão ele pode colocar a despesa de aluguel dele, se ele tiver empregado também pode colocar para bater. Então, mês a mês ele vai colocar o que recebeu de pessoa física, acima de 2.112, e na declaração de ajuste anual ele importa isso colocando no Carnê-Leão. Sim. Com relação ao advogado associado, aquele que presta serviços à sociedade de advogados, bem como o contrato de parceria, como fica a tributação? Ele mais ou menos respondeu isso quando você faz agora. Pelo anterior, né? A pergunta é mais ou menos que você respondeu. O advogado associado é aquele que não pertence ao quadro societário. Ele vem prestar um serviço para o escritório de advocacia. Então, nessa qualidade, ele é autônomo. Ele trabalha como autônomo. E por consequência, ele recolhe o excesso do... Exatamente. Essa aí. Já o contrato de parceria, o quinhão que for para o contratado, se for PJ, vai ser tributado conforme, vai ficar separado. O quinhão de cada um, a parte de cada um fica separado do escritório de advocacia e com quem foi contratado, o outro escritório que foi contratado. Sim. Com relação à pessoa jurídica, o município de Duque de Caxias faz jus às isenções de taxas de alvará de localização e funcionamento da publicidade? E quanto ao ISS, pode ser fixo ou somente pelo faturamento? Já até respondeu pela outra, agora é mais algumas considerações. Até estava conversando com um colega sobre essa questão dessa isenção da taxa de alvará para pessoas jurídicas. Já tem uma solução de consulta agora na Secretaria de Fazenda para resolver essa questão, porque a lei diz tem isenção para advogados.
Então a legislação e a isenção tem que ser interpretada literalmente conforme o artigo 111 do CTN. Então, após a solução de consulta, isso vai ficar pacificado. Mas, por enquanto, ainda tem certa controvérsia. Tem. Se tem isenção ou não. Uma corrente entende que se quem está no escritório são advogados, então tem que ter. Você matou a situação no artigo 111, porque você tem a interpretação restritiva a partir do momento que o código, quem faz lei são os vereadores, muitas vezes não detêm conhecimento jurídico sobre o tema, detêm a intenção, tem o caráter intencional da situação, mas não sabe necessariamente como não como legislar, mas não como pôr em palavras determinada norma. Por consequência, como ele colocou como advogados, como assim interpreta-se literalmente, acaba gerando essa dúvida. Sociedade, então, não pode? Essa é a matéria que está sendo levantada e provavelmente vai ser resolvida nos próximos meses, tentando estabelecer tentando pacificar esse tema. E com relação à parte final da sua pergunta, se de ISS fixo ou ISS somente pelo faturamento? Na PJ, com relação à sociedade simples, sociedade de advogados, sociedade unipessoal, pode também aqui na legislação de Caxias recolher ISS fixo. Aí até 3 advogados, ele vai recolher 100 VRs por advogado, só que é mensal, todo dia 10, diferente do autônomo, que é uma vez por ano. Então esse ele vai recolher mensalmente, até o dia 10, 100 VRs por advogado, ele tendo 3. Se passar de 3, ele passa a ser 150 VRs. Ok? Então, cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado. Tá quanto VR? 3 e 13. A 313. 313 mais 50%, eu não sei. Então, pode ser vantajoso, normalmente é vantajoso. Costuma. Fixo é algo que o advogado tem que utilizar numa categoria. Nossa categoria deve utilizar muito desse benefício, não é toda categoria que possui tal benefício. Bom, com relação ao imposto de renda à pessoa jurídica, quais as modalidades de tributação? Nós temos o lucro presumido, o lucro real, temos o por estimativa, temos venda por pessoa física, estamos falando de pessoa jurídica aqui. São as 3 principais modalidades, mas dentre essas temos simples, pode continuar tudo. Isso aí mesmo, PJ que você perguntou, né, quais modalidades? Pode falar das duas, se você... Lucro real vai ser obrigatório se ela tiver um faturamento, se o escritório tiver um faturamento acima de 78 milhões, abaixo de 78 milhões, que é raríssimas exceções no faturamento desse, né? Aí pode ser lucro presumido, presume-se que o lucro é 32% da receita bruta, e pode ser um lucro arbitrado se ela não cumpriu a legislação, né? E pode ser pelo Simples Nacional também, desde que o faturamento não ultrapasse a 4 milhões e 200. Eu tenho a dizer parabéns ao escritório que fica pelo lucro real. Parabéns a esse. 78 milhões? Tá bem. Dependendo da forma de planejar, mas se está ali tal como o professor me falou, eu quero ser tributado como pessoa física 27,5. Se eu estou sendo tributado assim, quer dizer que eu estou ganhando um teto alto. Meu professor me falava isso, bem verdade. Aí conforme uma das modalidades vai ser mais vantajoso, né? Ou seja, vai recolher menos tributo. Então tem que se fazer um planejamento tributário para comparar, conforme o perfil do escritório, da pessoa física, quanto que ela recebe por mês, por ano, as despesas que ela tem, para ver quais tributos quanto de tributo que ela vai pagar. Às vezes ela tem uma quantidade de tributos muito grande, mas a carga tributária é baixa. O autônomo, a gente citou 3 tributos, ISS, imposto de renda e contribuição social, 3. Já na PJ, a gente vai ter aí 6 tributos, mas provavelmente a carga tributária vai ser bem menor na PJ, ele vai pagar bem menos tributos. Exatamente, tudo depende do planejamento. Isso aí, planejamento tributário. Tem que sentar e começar, talvez, consultar ou contratar um advogado um contador que faça esse tipo de planejamento, para você escolher o regime correto para o seu escritório. O optante pelo Simples Nacional, diferentemente do escritório de contabilidade, não pode recolher o ISS fixo e se seu faturamento nos últimos 12 meses, ultrapassar a 3 milhões e 600.
Como fica o recolhimento do ISS? Bom, estava conversando com o Paulo nesse caso, e não. Quando se opta pelo Simples, você não tem como ficar no ISS. O Simples detém diversos tributos, dentre eles ICMS, IRPJ, ISS, CSLL e dali, novamente, o ISS. Isso é pelo Simples. Você não pode ter a opção de chegar na Receita, tira o Simples, tira o ISS, por favor, porque o ISS do meu município eu escolho pelo Simples e é mais interessante para mim. Não, em relação a isso é uma escolha. Se você opta pelo Simples, em regra, você não pode optar pelo ISS fixo. E isso a gente estava até conversando porque estava sendo debatido em alguns tribunais. Não chegou ainda ao STJ, mas quase todos os tribunais estavam dizendo que não pode. Você não pode simplesmente escolher tirar o ISS do Simples e utilizar o Simples do município pelo fixo. E se o faturamento ultrapassar 3.600.000, como fica? A consequência disso é que ele vai pagar quando ultrapassa 360, sai do lucro. É o seguinte, né? O Simples Nacional tem até 8 tributos. Aí quando o escritório de advocacia faz essa opção, ele vai ter uma guia só de recolhimento. Essa é a grande vantagem. Uma guia só incluindo para ele, não 8, vai incluir 6 tributos ali. Dentre eles o ISS. Ele não pode recolher o ISS fixo, vai ser em cima daquilo ali. E a vantagem é o quê? Uma guia só, como eu falei, né? Agora, com relação ao ISS e ICMS, tem um detalhezinho. Se o faturamento dele ultrapassar 3.600.000, não vai estar incluso nessa única guia. Ele vai ter que recolher a parte. Passou de 3.600.000, o ISS vai à parte. Ele vai ter que ir lá no ente dele, municipal, e fazer o recolhimento. O que eu acho interessante, o pessoal às vezes reclama, fica meio indignado, é que o escritório de contabilidade, quando ele faz a opção pelo Simples, é a única categoria que pode recolher, mesmo estando no Simples, não vai estar incluso o ISS, ele recolhe ISS fixo, na mesma metodologia do advogado, do pessoal. Aí ele recolhe, sai bem mais barato para ele. Sim. Mas para o advogado, por enquanto, não. Eu digo por enquanto por quê? Porque antes o advogado não podia optar pelo Simples Nacional. Até 10 anos atrás, 5 anos atrás, se não me engano. Até 2017 não podia. Aí fizeram a inclusão do artigo 17, se eu não me engano, e incluíram o advogado na metodologia do Simples. Perfeito. Numa ótica comparativa, é melhor ser tributado como pessoa física ou como pessoa jurídica? E qual modalidade de tributação é menos onerosa? Eu hoje mesmo estava planejando, né, isso aí estava vendo um faturamento trimestral de 375 mil, por exemplo. Aí joguei um faturamento mensal de 100 mil, de 375 mil ao trimestre. É chato ficar falando em número aqui que a gente não está apresentando. Mas só para ter uma ideia, nesse faturamento, o autônomo ele ia pagar um imposto de renda de 100 mil reais. E já fazendo a tributação, comparando do lucro presumido com o Simples Nacional, no Simples ele vai recolher 5 mil e poucos reais. Uma única guia, incluindo IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS. Porque às vezes a pessoa pensa que a autonomia, se pensar em linhas gerais, é vantajoso, mas não, você tem que analisar, cada caso é um caso. E nem sempre o Simples Nacional vai ser mais vantajoso também, porque o Simples Nacional ele trabalha com faturamento, ele não trabalha com lucro. Dependendo do faturamento. Dependendo por exemplo, distribuição de lucros. Se você tem poucas despesas ali, você vai ter um lucro maior. Então, dependendo do caso, para os associados, é interessante que a sociedade tenha um lucro mais alto para receber mais dividendos, né? Mais participação. Mas qual é mais vantajoso? Caso a caso. Tem que jogar, planilhar para ver o que é mais vantajoso. Mas, via de regra, PJ tem uma carga tributária menor que o autônomo, a pessoa física. Com relação ao ônus de sucumbência, incide ISS? Para quem não sabe, o ônus de sucumbência são os valores devidos ao advogado vencedor de uma causa, diferente dos honorários contratuais. Por exemplo, eu contratei um advogado que, ao final da causa, se ele ganhar, eu ganho 30%, ele separa 30% para pagar a ele sobre esse valor. Os honorários de sucumbência, diferentemente, são pagos pelo próprio réu ao advogado.
verifica-se aí que não incide ISS. O ISS aí não será incidido aos ônus sucumbenciais. Será incide tão somente o imposto de renda da pessoa física ou jurídica, a depender. Mas nesse caso não incide o ISS, tão somente o imposto de renda, nesse caso. Tinha algumas dúvidas antes, tinha alguma jurisprudência, mas está mais pacificado de que não se incide ISS sobre os ônus sucumbenciais. Como tem a questão de auferir renda, incidiu o imposto de renda, entretanto, não incidiu o ISS. Essa tributação, até o município de São Paulo agora começou a cobrar. Então está gerando celemas aí que outras capitais também cobram, coisa e tal. Aqui em Duque de Caxias, por enquanto, não está cobrando. O que incide, como foi dito aí? Se a pessoa física que está recebendo, imposto de renda da pessoa física. E vai ter retenção, né? Porque recebe vai estar lá na causa, né? Na ação. Se for PJ, aí não vai ter retenção. Aí tem um detalhe aí que quando é o advogado associado, aliás, quando a procuração é feita para o advogado do escritório ou se é feita para o escritório em si. Se a procuração só citar o advogado, aí vai cair no que foi dito pelo colega. Tributação na pessoa física com retenção. Se citar o escritório, aí não tem a retenção. Aí a tributação vai ser pela PJ e não pela pessoa física. Está pagando DAS ali. Então tem que ficar atento a esse detalhezinho mesmo. Entendi. Até quem tinha feito essa pergunta foi o Carlos Rafael Salles Campos. Ele me perguntou isso aí, que é advogado também. Então, a gente debateu, né, sobre isso. Um detalhe importante. Então, Walter, esse tema, ele ao mesmo tempo que ele é bem complicado, ele é restrito. É melhor quando você adequa caso a caso, né? Então, assim, a gente, meus colegas vão fazer considerações finais dele, a minha é muito obrigada pela oportunidade, dizer que a nossa comissão está aberta, nosso objetivo esse ano é descomplicar o direito tributário, porque realmente, aparentemente ele é complicado, mas se você tentar mostrar uma outra face dele, você vai ver que não é tão assim, descomplica. Então nós estamos abertos, agradecer ao presidente Wagner, dizer que qualquer dúvida, qualquer coisa, é só procurar aqui a OAB, que ele encaminha para a nossa comissão. Eu trouxe esses dois membros importantíssimos, eu também, né, sou esperta, trouxe um auditor fiscal, contador e um advogado especialista. E assim são todos os membros importantes como eles e agregam muito. Enfim, estamos à disposição. Tá, Walter? Vocês querem fazer considerações finais? Foi aquela questão que conversamos. O advogado que trabalha aqui dentro do território de Duque de Caxias. Cada município institui sua lei. Duque de Caxias resolveu isentá-lo do pagamento da taxa de alvará, praticamente isentá-lo da taxa de publicidade. Não vejo nenhuma, com relação ao ISS, o valor é bem reduzido relacionado a outros municípios. Não vejo nenhuma trava, nenhuma dificuldade do advogado local buscar a fazenda e começar a se regularizar face ao município. Concluiu. Eu sempre penso o seguinte, que o certo é o certo, ainda que todos façam errado, né? Então a tributação é chata, é pesada, mas tenha em mente o seguinte, que o fisco está sempre se aperfeiçoando. Então hoje ele consegue cruzar informações com outros fiscos, consegue saber em quais processos que o advogado está atuando. Então, o que se recebe hoje, se não declarado, se não tributado, pode ser daqui a 5 anos. Então, o encargo pode ser maior. Então, compensa mais regularizar a situação agora. Às vezes não se regulariza por falta de informação, mas tiver essa muitas vezes essa questão, muitas vezes isso acontece. Aí do nada pode acontecer, claro, hoje a fiscalização está de maneira educativa e não já punitiva, mas imagine o lançamento dos últimos 5 anos de determinado tributo, pode ficar pesado, multa, juros. Então acho que a melhor opção é, se possível, legalize-se, tenha seu alvarazinho. Essa é a minha visão sobre o tema. Isso aí, recolhimento de ISS, contribuição social, IRPJ, PIS, COFINS, SAD, tem que recolher isso tudo. A anuidade da OAB, não vamos esquecer que, apesar dela ser um pouquinho mais cara, ela é um tributo
e ela veda a nossa prestação de serviço se não paga, é um valor relativamente alto, como eu falei, mas os tributos temos de recolher. E o importante também é que ao final disso tudo, como tudo vai estar registrado, vai se saber exatamente quanto se faturou, quanto se teve de despesas, quanto se teve de carga tributária e qual foi o lucro final. Se aquela atividade está valendo a pena, você tem que mudar para lá, para cá. Então, vale a pena também, essa outra ótica da tributação, fazer a leitura correta das suas incidências e do que está sobrando. Receita e despesa. É isso. Muito obrigado a todos os participantes, né, desta rodada de conversa, altamente esclarecedora. Muito obrigado por trazer informações, dando direcionamento, né, para a nossa comunidade. Isso é importante. E também para os alunos, né, de advocacia, né, os recém-formados. Isso é excelente. Por isso eu quero te pedir para você continuar assistindo, seguindo o nosso canal, ok? OAB DCcast.